E aí pessoal, boa noite. Só resolvi fazer esse vídeo como a gente não teve a aula na sexta-feira, né? E aí tivemos que passar conteúdo pela internet, né? Pelo IOW. Resolvi fazer uma revisão da última aula. Esse exercício foi o que eu passei em sala de aula, né? Qual será o tempo necessário para que ocorra um recálculo por adensamento de 33 centímetros, né? Causado pelo aterro construído recentemente em uma extensa área, esquematizado no perfil abaixo, né? Dados da camada, coeficiente de compressão, né? 0,6 e o coeficiente de adensamento, né? 10 elevado à quarta centímetros quadrados por segundo, né? É mais ou menos uma velocidade de recalque, né? Esse índice aqui. E o índice de vazio de 1,2. Aqui está um esquema, né? Que acima do zero você tem um aterro, ele tem um peso específico de 1,65 gramas por centímetro cúbico, né? Aí vem uma areia e tem a argila normalmente adensada. Aí abaixo dessa argila você tem uma areia. Onde é que você tem que calcular esse recálculo? Esse recálculo ele tem mais ou menos aqui dentro desse, mais ou menos não, né? Ele está dentro dessa argila adensada, né? E aqui abaixo a gente tem a rocha. Você vai ter que calcular esse recalque na argila. Qual a primeira coisa que você tem que analisar no desenho? Ver qual é o tipo de argila que a gente está trabalhando. Se ela é uma argila pré-adensada ou normalmente adensada. Quando ela estiver falando normalmente adensada, ela exige um tipo de cálculo. Quando ela for pré-adensada, né, ela exige outro cálculo. Então a gente já definiu. Qual a primeira coisa que vocês vão ter que fazer? Eu coloquei aqui o cálculo da tensão inicial, né, na cota de 9 metros, né, o plano médio da camada compressível. Isso quer dizer o quê? Que aqui, ó, você vai calcular essa cota na metade da lâmina de argila, né? Então vamos imaginar que aqui de 0 até 5 você tem 5 metros. E de 5 até 13, né? 5 menos 13 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então aqui, ó, 8 você divide por 2 dá 4. 4 mais esse 5 aqui, você tem 9. Então você vai ter que calcular aqui mais ou menos no meio dela. Ok? A tensão inicial vai ser quem? Vai ser o peso específico da areia, né? Vezes esse H areia aqui. Ficou um pouco desconfigurado, mas depois vocês dão uma corrigida aí. Vai ser o peso específico vezes a altura da areia. Eu coloquei que a areia tem sem água. Por que sem água? Porque o nível da água ele está começando aqui a partir de 5 metros. Então, nesse caso, você não, como não tem a presença de água aqui acima desses 5 metros, você não precisa considerar a água. Ou seja, você não vai precisar descontar esse 1 aqui do peso específico da areia, né? Então vai ser peso específico da areia, ele o que vale 1,7, tá aqui, ó, grama por segundo, vezes a altura, que é de 0 até 5 metros. Essa é a altura, né, do solo, né, da camada de solo de areia. Então, 1,7 vezes 5. Mas aí você vai pegar, nesse caso aqui, ó, a argila, o peso específico da argila, vezes a altura da argila. Agora tem uma diferença, né? Aqui a altura da argila sem água e aqui a argila com água. Por quê? O nível, né? O nível da água ele começou aqui, ó, a partir do início da camada de argila normalmente adensada, você tem o nível da água. E o peso específico saturado é de 1,9, né? Então o que você vai fazer? Você vai pegar 1,9 gramas força por centímetro cúbico menos 1. Quem é esse 1? 1 é esse valor aqui, ó, do peso específico da água. Então vai ficar 0,9 vezes 8. 8 é a altura da camada de argila, né? Dividido por 2. Por que por 2? Porque você está pegando aqui, ó, no centro da camada, ok?
que é igual a 12,10 tonelada-força por metro quadrado. Então, a 1 grama-força por metro quadrado corresponde, né? Aliás, 1 grama-força por centímetro quadrado é a mesma coisa de 1 tonelada-força por metro quadrado, ok? A segunda parte você vai calcular a tensão gerada pelo aterro. Aqui no aterro ele tem uma tensão. Essa tensão vai ser quem? Vai ser simplesmente o peso específico vezes a altura do aterro. Então, 1, peso específico vezes a altura do aterro, né? 1,65 vezes 4, que é igual a 6,6 tonelada-força por metro quadrado. E aí temos a tensão, né, final. Quem que é a tensão final? É a tensão inicial, que a gente calculou aqui, mais a tensão de aterro. Então, você vai somar esses dois e você chega na tensão final. E por fim, nós temos a tensão de pré-adensamento. Só que nesse caso, como a gente está trabalhando com uma argila normalmente adensada, você vai considerar esse valor aqui, ó, essa tensão de pré-adensamento, ela vai ser zero mais a tensão inicial. Por que zero? Porque não existe uma tensão acima da tensão inicial, só existe a tensão inicial, então ela continua sendo 2,10. Toda vez vai ser assim? Toda vez vai ser assim quando você estiver trabalhando com argila normalmente adensada, ok? A tensão de pré-adensamento aqui vai ser igual à tensão inicial. Com esses dados, né, a gente vem aqui para o próximo slide, você vai calcular o recalque total. E aqui é onde entra, né, aquele esquema que eu falei para vocês. Olha, o que vai mudar, né, nessa questão aqui de argila normalmente adensada e argila pré-adensada, né? Sempre quando você for trabalhar com normalmente adensada, você vai utilizar essa fórmula. Essa fórmula, tá ok? A altura, que é 8, né, mais... Desculpa, dividido por 1 mais 1,2, que é o índice de vazios que está lá na questão, né? Vezes 0,6, que é o coeficiente de compressão, também está na questão, vezes o logaritmo, né, da tensão final dividido pela tensão de pré-adensamento média aqui, que é igual também à tensão inicial. Então você pode colocar uma das duas aqui que não vai ter problema nenhum. Isso é igual a 0,41 metros, né, ou 41 centímetros. Isso aqui é o recalque gerado, né, pela camada, né, de aterro que foi colocada em cima do solo, né, e o peso próprio do solo. Então, essa aqui é a quantidade de recalque gerada. Aí, qual que é a parte da questão? Olha, qual será o tempo necessário para que ocorra um recalque por adensamento de 33 centímetros? Aqui a gente, com as fórmulas, utilizamos o quê? A fórmula de normalmente adensado, encontramos 41 centímetros. Mas ele quer saber, não, eu quero saber qual que é para 33 centímetros. Esse 41 centímetros aqui é o recalque total, que tende ao infinito. Ou seja, daqui a 200 anos vai ter, né, vai continuar esses 41 centímetros. Só que o tempo para 33 centímetros ele é menor. Ele vai levar um tempo menor para chegar nesse valor, né? Aí você vai ter que fazer uma regrinha de 3. Ó. Se 41,25 centímetros, que aqui eu arredondei, né? A mesma coisa, esse 41 com 41,25 centímetros aqui, tá para 100%, então 33 centímetros vai estar para quanto? Aí você chegou nesse valor de 80%, tá ok? 80%, né, é o valor que você chegou. Quem é 80%? 80% é o U, né, é um fator de adensamento que, através dele, você vai encontrar um outro índice chamado fator de tempo. O que é o fator de tempo? O fator de tempo ele é utilizado, né, nessa fórmula. Ele está aqui, ó, esse tesão, e com ela você encontra, né, o seu tempo total de adensamento. O fator de tempo, é importante você entender o seguinte:
O fator de tempo são esses valores aqui, ó, que estão nessas colunas, do lado do U. O tempo levado é o Tzinho aqui, ó, da fórmula, tá ok? Então, tem que saber diferenciar. Como a gente disse que corresponde a 80%, não é? O grau de adensamento, esse grau de adensamento foi para 80%. 80% ele deu um fator de tempo de 0,567. Se você não quiser usar aquela tabela, eu acho mais prática, né? Mas você pode utilizar essa fórmula também, que vai encontrar o mesmo valor, ó, mesma coisa. Com o valor aqui de 0,567, qual é o oitavo passo, né, que você vai ter que calcular aqui? Você vai ter que verificar se se o seu aterro, aliás, o seu perfil de solo, né, ele apresenta, né, na condição de cálculo do recalque na argila, se essa argila ela tá numa camada drenante, né, dupla ou uma única camada, né, drenante. Porque quando ela for dupla, esse HD ele vai ser igual, né, o H, a altura da argila. Então, isso significa o quê? Na hora que você vai calcular esse H aqui ao quadrado, ele é a altura da camada de argila. E se ele tiver numa camada dupla, como é o caso aqui, ó, do caso 2, onde você tem em cima aterro e embaixo areia, esses dois são permeáveis, ou seja, eles são camadas drenantes. Então você vai ter que dividir o HD por 2, como está aqui, ó. Agora, ó, o H vai ser dividido por 2. Agora, se você tem do lado em cima um aterro, tem a argila aqui no meio, que você vai calcular o recálculo dela, e embaixo tiver uma rocha, a rocha ela não é permeável. Então, você vai ter que considerar esse valor aqui inteiro. Você não vai precisar de dividir ele por 2. Cuidado, pegadinha de prova isso aí. Vou fazer uma pegadinha dessa bem lá na prova. Pode ficar esperto. Ok? Nós temos o nosso fator de tempo. Temos o CV, que está lá no início da questão. Ele deu a questão CV 10 vezes 4, né? 10 vezes 4 centímetros, né, quadrados por segundo. E temos o CV, temos o T e temos o H. O H, como eu disse para vocês, lá na camada, quando vocês voltam lá, a diferença de 5 para 13 é 8. Como ela é duplamente, né, drenante, areia em cima e areia embaixo, quer dizer o quê? Aqui em cima tem areia, aqui embaixo também tem areia. Você vai ter que dividi-la por 2. Agora, professor, mas tem a rocha aqui embaixo. E aí? Olha, o que você tem que considerar é o próximo solo. O próximo solo que está em contato. Então, se essa rocha estivesse aqui em cima, aí sim, você não precisaria dividir por 2. Mas como tem uma camada drenante aqui embaixo, que é a areia, aí você tem que dividir por 2, tá ok? Só nesse caso você faz isso. Então, aqui que está a questão. Por que eu refiz essa questão aqui? Porque lá no dia foi bastante corrido, porque tinha aquela banca de TCC, né? E aí eu achei o valor muito pequeno. Eu tinha dado algum problema e eu não sabia identificar que problema era esse. Fiquei olhando, eu achei o valor muito pequeno. Aí eu cheguei em casa, que eu fui analisar, eu lembrei. Eu acho que na sala de aula a gente considerou, em vez de 800 centímetros, né, nós consideramos 8 metros. E aí o cálculo saiu errado. Por quê? Porque esse 10 menos 4 aqui, ó, ele é um valor que está em que unidade de medida? Centímetro quadrado por segundo. Então, você tem que colocar esses valores, todos esses valores aqui, ó, na mesma unidade de medida. E se aqui em cima for por metro, aqui embaixo, no CV, no coeficiente de adensamento, você tem que colocar ele também por metro. Então, esse foi um erro que eu cometi, e por isso que eu estou gravando esse vídeo para vocês corrigirem. Faço essa correção, né? E aí deu um valor de 9,072 vezes 10 a oitava segundos. Isso corresponde a 28 anos. Quer dizer o quê? Ele perguntou aqui, ó,
Qual será o tempo necessário para que ocorra um recalque por adensamento de 33 centímetros? Resposta está aqui, ó. 28, quase 29 anos, ok? Lembre-se, esse aqui é o macete. Se aqui em cima tiver em centímetros, aqui embaixo no CV vai ter que estar em centímetros também. Se aqui tiver em metros, aqui embaixo vai ter que estar em metros, tá ok? Se aqui centímetros o CV for dado em dias, centímetros por dia, esse valor aqui terá que ser em dias também, ok? Pessoal, valeu, vou passar mais um exercício e aí fica de olho aí.